da gravação, tem que ficar de olho para ver aqui, senão vai parar. Ok, ok. Bom, vamos então para quinta aula, profetas maiores. Hoje o tema, as profecias, os profetas e o tempo. E também a gente vai falar um pouquinho sobre os profetas de Israel no antigo mundo pagão. Vamos começar com aquele texto de Hebreus 1:1, que nós já lemos em aulas anteriores, que vai falar: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, aqui a gente começa essa aula falando sobre que algumas partes da Bíblia são claras para nós, outras não. As partes que não são tão claras exigem de nós compreensão cuidadosas. Isto inclui os profetas maiores. E alguns textos desses profetas que devem ser analisados a partir de 4 informações que foram dadas, né, já falados acho que na terceira aula. Quem profetizava, para quem profetizava, para que profetizava e em que contexto a profecia aconteceu. Para termos essas informações, é preciso que esqueçamos a ideia dos leitores superficiais da Bíblia e comecemos um estudo de nível mais cuidadoso, mais aprofundado e sem pressa. A gente tem que fazer, né, toda uma exegese, de repente até uma hermenêutica daqueles textos que você está lendo para você entender certas profecias que são para nós assim de difícil compreensão. Então nós temos que fazer exatamente pegar essas 4 informações e colocar em prática. A palavra de Deus tinha um objetivo, né? Ela tinha uma mensagem específica, né? Não era tipo aleatório. Ela tem um objetivo. Deus sempre manda uma palavra para trazer uma mensagem, né, de juízo, uma mensagem de conforto, uma mensagem de consolo, uma mensagem de esperança. Então tem um objetivo. A nossa dificuldade de entender hoje é porque estamos muito distante do tempo. É aquilo que a gente também já comentou em outras aulas. Tem que fazer, né, transpor esses abismos. Temos que averiguar para termos a capacidade de aplicarmos no nosso contexto, porque fica difícil você ler uma profecia que ela não é, às vezes nem é para nós, ela já até aconteceu, Antigo Testamento, né? Às vezes eles falavam e de imediato já acontecia, às vezes demorava muitos anos, então tem algumas que já foram, não é mais para a gente estar aplicando para nós hoje. O profeta era indicado por Deus para levar a mensagem de Deus e não podia compartilhar nada que Deus não tivesse falado. Então, o profeta, ele tinha um compromisso muito sério com Deus. Ele só falava ali da parte de Deus mesmo, aquilo que Deus falava. Então, a gente vê esse comprometimento, que é algo que nós vemos em todos os profetas maiores do Antigo Testamento. Eles eram distintos. Havia uma distinção nesses profetas, que era a forma de vestir, muitas vezes, né? A forma de vestir, alimentos que comiam, muitas vezes distinguia da multidão, porque eles eram um representante exclusivo de Deus. Então, no meio da multidão se conhecia um profeta, né? Às vezes, pela forma, às vezes, de falar, pela forma de vestir, pela forma de como eles se comportavam, então dava para distinguir. Algumas outras nações tinham experiência com o profetismo, não era só Israel, a gente também já falou em outras aulas. Em alguns casos, essas experiências eram chamados profetas estáticos.
Estáticos é aquele tipo de profeta que ele fala, mas a pessoa não entende o que ele fala, né? Não eram inteligíveis, não dava para entender. Então, existia. Eles entravam em transe como se saísse de órbita, né? Eles eram considerados doidos em alguns casos, porque entravam em caso de anormalidade. Então, existia esse tipo de profetas, né, nesse tempo, inclusive em outras nações. No contexto do profetismo de Israel, embora existam casos do profetismo estático, né, mas não é o que compreendemos das práticas, né, comuns desses profetas oficiais que estão registrados no texto sagrado. Então, nós temos que compreender o propósito da profecia, para quem ela foi direcionada, e depois de compreendê-la, então extrair aquilo que se pode servir de aplicação para o nosso tempo, de uma maneira equilibrada. Deus é o Senhor do tempo e não está limitado pelo espaço e pela história. Então, o que acontece? Os profetas, né, as profecias, os profetas e o tempo, né? Então, cada tempo, Deus levantava um profeta para profetizar sobre algo que estava acontecendo na nação. Eles, às vezes, eles são contemporâneos, muitas vezes não. Às vezes, um está pregando um lugar e o outro no outro. E então, a gente vê isso. Mas, no caso do tempo, né? Tem o tempo de cada um, tem a mensagem de cada um. Então, a gente vê essa diversidade, né? De como Deus trabalha, que é incrível. Ele nunca deixou de levantar um profeta, né? Em Israel, ali no tempo mesmo, quando eles foram para o cativeiro, explicando, falando. Olha, se vocês obedecer, eu vou agir assim e tal, mas o povo sempre na desobediência, então eles sempre eram levados cativos. Agora, os profetas de Israel no antigo mundo pagão, existe uma diferença, né? Nós sabemos que os profetas de Israel, eles eram diferentes. Então, a gente vê essa diferença no profetismo de Israel e do mundo pagão. Os profetas de Israel, até hoje, eles são fontes de inspiração para todos nós. E eram fontes de inspiração para os jovens da sua época. Tanto que a gente vê as escolas de profetas, né? Então, tinha muitos jovens que entravam nessas escolas, porque tinha aquela inspiração do profeta. Então, o que levava muitos jovens a ter o desejo ali, né, de estudar, de buscar. Tinha uns que eram convocados, aquilo que a gente falou, e depois eles entravam nessas escolas. É indiscutível que a profecia, no contexto de Israel, foi um fenômeno que, apesar da sua semelhança com as de outros povos, no ponto de vista ético-religioso, não tem paralelos no mundo antigo, especialmente quando consideramos os profetas literários, ou como aqueles que foram profetas escritores, né? A gente até mencionou isso nas aulas anteriores também, aqueles profetas escritores, porque eles deixam para nós um documento que permite você fazer uma análise mais possível do seu ministério, do seu estilo, do seu perfil e do contexto que eles profetizavam. Então, isso é muito importante, porque tem a descrição, está ali registrado o que foi escrito, o que foi falado. Então, você pode ter uma compreensão melhor do que algum profeta que se levanta, mas não tem nada escrito daquilo, é só para aquele povo da época, que ouviu e que entendeu.
Os profetas de Israel já é diferente, né? A maioria tem, aqueles que não foram os profetas literários, como no caso de Elias, Eliseu, aqueles casos, né, Natã, enfim, tem alguns, mas alguém registrou o que foi feito no ministério deles. Então, isso para nós é importante, porque a gente pode ter um perfil deles, entender um pouco mais. Então, agora, no caso da gente olhar e observar essa diferença desse contexto dos profetas que não eram de Israel, eles eram profetas, né, que são os pagãos, enfim, a gente vê o seguinte, aí a gente vê no caso do Egito, aí, porque o Egito é bem, né, é um país que, ele era um país que na época ele tinha uma diferença, né, ele era mais, aquele país que estava além, era vamos dizer que o Egito naquela época era quase que um primeiro mundo, né, perto de outros. Israel estava, muitas vezes, no começo ali, quando estava ali, eles ficaram cativos, a gente sabe, depois volta para as terras de Canaã. Então, ali já era um país bem desenvolvido. E no caso, então, há pesquisadores, aí está na apostila que o que eles falam, como Selim e Roched, que rejeitam essa comparação. Uma vez, eles falam que há casos de profecias estáticas no Antigo Testamento. Então, no caso, são pesquisadores. Então, eles vão trazer esses dois exemplos, que são os casos de Eudade e Medade, por exemplo, eles falam que é de uma profecia estática. E é por isso que o evento incomoda Josué. Então, eles vão falar sobre isso. Por quê? Porque quando Deus manda Moisés reunir aqueles 70 anciãos ao redor da tenda, porque o espírito que estava em Moisés, ele encheria aqueles 70, mas ali havia apenas 68 assim, anciãos, né, que aceitaram o chamado de Moisés e foram para a tenda. Então o espírito encheu os 68, mas haviam dois, que é o Eudade e o Medade, que não estavam, né, ali tão próximo. Eles ficaram no arraial e não atendiam, né, a autoridade profética de Moisés, porque ficavam assim mais longe. Mas eles foram nomeados, né? E o Espírito se manifestou neles. E Josué, vendo aquilo, veio correndo para a tenda e disse: Eudade e Medade estão profetizando no arraial. E a expressão ali indica que eles estavam vivendo um profetismo estático. Então, assim, que é como se eles tivessem entrado em transe. E aí, esses dois pesquisadores acham que é isso que incomodou Josué. Mas isso é no caso de uma visão deles, tá? E em 1 Samuel, Saul profetiza entre os filhos de Israel, e a expressão também indica em transe, que até tem algumas traduções que falam sobre isso, que está fora de controle, e era esse tipo de comportamento que havia nas profecias egípcias. Então, pelo fato do Egito ter esse tipo de profecia estática, e que eles entravam em transe, mas eles falavam algo que ninguém entendia, eram inteligíveis. Então, esses pesquisadores, eles têm essa ideia de que esses profetas aqui, aconteceu isso com eles. Mas é aquilo que eu te falei, isso aí é eles, né? É uma pesquisa. Então, havia também, no caso,
Mesopotâmia, os sumérios conheceram pelo menos um fenômeno da profecia estática. Então, o profeta, ele era chamado de Lunaná, ou Batu, cujo sentido é o homem que entra no céu. Há também fenômenos parecidos na literatura acadiana, onde videntes eram conhecidos como Baru. E esse Baru é aquela mesma expressão empregada para descrever Balaão, que vem, né, do termo Nabu de Nabi. E os profetas estáticos eram conhecidos como Mahu, que é M-A-H-L-H-U. Eles eram conhecidos por Mahu. O vidente ou Baru era aquele cuja especialidade era anunciar o futuro. Nesse contexto, Balaão, né, números 22 e 24, parece ser um tipo de Baru, quando ele é contratado por Baraque para profetizar contra os filhos de Israel quando eles estão acampados no vale a caminho da terra da promessa. Historicamente, nas nações pagãs, esse fenômeno profético era mais estático, menos consciente. No contexto bíblico, o profeta, na maioria absoluta dos casos, ele não perde a sua atividade mental. Ele profetiza consciente e ele difere, né, as palavras que é do Senhor. Tanto é que quando ele vai profetizar, ele fala, assim diz o Senhor. Ele não está fora de si, ele está em plena consciência daquilo que ele está realizando. Canaã, agora a gente vai falar sobre Canaã, né? As informações mais claras sobre o tipo de profecia praticada em Canaã encontra-se nos próprios textos bíblicos, por causa do culto monoteísta de Israel, né? Alguns textos mencionam das manifestações proféticas no contexto dos cananitas, que são 1 Reis 18, do versículo 19 ao 29, e 2 Reis, capítulo 10, 19. Os profetas de Baal que estavam com Jezabel e que conseguiram influenciar quase que, assim, de maneira, assim, uma maneira, assim, grande, né, entre o culto de Israel a ponto de desviar quase toda a nação. Nós vemos lá no caso de Elias, né, eram muitos profetas de Baal e Azera, e com certeza eles vão dominando, porque eles vão trazendo aquelas falsas profecias e vai levando o povo a acreditar naquilo. É por isso que Deus levanta, né, ali Elias de uma forma maravilhosa para poder se diferenciar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E essa forma deles vão invadindo ali, né, a nação, para levar a nação a adorar deuses pagãos. Então, Deus sempre vai intervir ali no meio para que isso não ocorra. Então, a gente vê, né, esse caso bem nítido ali, quando Elias, ele vem no Monte Carmelo e faz tudo aquele processo, e Deus vai agir a favor, claro, de Elias. Outros casos de culturas que manifestaram instâncias de profetismo, como, por exemplo, a Síria, que haviam profetisas conhecidas no templo de Ishtar, em Arbela, e ocorriam profecias estáticas. E também na Arábia, onde os profetas eram chamados de Kahin, K-H-I-N. Alguns pesquisadores apontam para alguma semelhança entre os Kahin e os patriarcas e a profecia de Balaão.
o estilo de vida dos Carrim, né, essa forma de falar aqui, com o estilo de vida de Abraão. Mas de que forma? É no estilo de vida nômade que eles fazem essa comparação, porque esses profetas que eles chamavam aí de Carrim, eles tinham também uma vida nômade. Eles armavam também as tendas e eles mudavam de lugar em lugar. Então, Abraão segue o Senhor à medida que o Senhor lhes fala, né? A conquista da terra prometida pelos filhos de Israel começa com Abraão, 430 anos antes, quando ele sai da sua terra, da casa do seu pai, para a terra que o Senhor diz, eu te mostrarei. Então, a gente vê que aqui não é acerca dessa comparação que eles fazem, que esses pesquisadores apontam, essa semelhança, não é dentro de um profetismo, né, assim, de palavra de Deus, não. É só em termos de esse estilo de vida que eles tinham mesmo, que eram semelhante ao estilo de Abraão. Também a gente vai destacar aqui um povo mesopotâmico chamado Mari, que os estudiosos declaram que os fenômenos proféticos dentro do mundo pagão que mais se assemelham aos fenômenos proféticos de Israel é o dessa cultura. Por exemplo, texto de 1700 apresentam revelações de caráter proféticos, né? Placas e tábuas mesopotâmicas. Apresentam, inclusive, níveis hierárquicos ou ofícios específicos desse profetismo naquele contexto da Mesopotâmia. Então, era uma forma de profetismo pagão assemelhado, né, a Israel, mas como assim? Então, a gente vai entender, primeiro, o que é que esse profetismo, né, que eles chamam Mari, mesopotâmico, eles entendiam. Primeiro, eles entendiam que o mensageiro da parte de Deus era homem e não um ser celestial. Dentro desse contexto, se assemelha à experiência do profetismo no contexto de Israel, porque Israel também era assim, né? O mensageiro é da parte de Deus, que vai e fala, ele é um homem, ele não é um ser espiritual que está trazendo uma mensagem, não, é um homem. E eles, no profetismo pagão, eles acreditavam a mesma coisa, que eles recebiam da parte de Deus a mensagem, mas que quem estava entregando essa profecia é um homem e não um ser celestial. Então, é aqui que tem essa semelhança. Ponto 2. Eles entendiam que tais homens são enviados do seu Deus, da sua divindade, como mensageiro. E nisso também assemelham ao profetismo de Israel. É a mesma forma de entendimento, né? De que esses homens eram enviados de Deus e da sua divindade como mensageiro. Acontece isso também com Israel. E o terceiro ponto, aqueles profetas apresentavam uma mensagem oral para o rei, dentro desse profetismo pagão, tá? Então, se assemelha ao profetismo bíblico de Israel, porque o profeta em Israel, ele era o porta-voz de Deus para os líderes daquela época. Então, são semelhanças, tá? E o quarto ponto, normalmente as mensagens eram transmitidas em tempo de crise.
que é o que a gente vê também em Israel. Muitas das mensagens de Deus para Israel, ela vai sendo transmitida também em tempo de crise. Então, tem essas quatro formas, né, que se assemelha. Nessa cultura também, desse povo mesopotâmico, havia uma hierarquia, uma organização sacerdotal que diferenciava um pouco de outras nações. Por exemplo, o sacerdote Dote Achipu, na cultura mesopotâmica, era aquele que praticava o exorcismo e as curas. O sacerdote Baru, que era o sacerdote adivinho, que é, no caso, uma comparação aqui, essa palavra, com o Nabu, né, que a gente traz na parte dos profetas maiores. Então, só que, claro, os profetas maiores não é adivinho, né, era Deus falando ali, trazendo uma mensagem. No caso deles, esse Baru era o sacerdote adivinho. O sacerdote Apilu era o que trazia os oráculos, as revelações do mundo antigo. E o Manhu era o que entrava em transe, era estático. Gozen era o sacerdote ou adivinho principal. Então, há na literatura e nos vídeos exemplos desse tipo de manifestação. Se buscar aí no Google, você vai ver esse tipo, né, que eles tinham nessa cultura, que era pagã. Entretanto, apesar das semelhanças do profetismo mesopotâmico, Mari, com o profetismo bíblico de Israel, existem as distinções. Não tinha o mesmo valor ético, espiritual e religioso que continha no contexto de Israel. Por mais que tenha essa hierarquia ou semelhança, algumas coisas parecidas, então, nessa parte espiritual e religiosa, tem uma diferença muito grande. O valor, né, ético é totalmente diferente. Por exemplo, os apelos éticos em Israel é sem igual. Eles cobravam do povo uma conduta moral e espiritual, de maneira enfática, do que se encontra em nações pagãs. Nós vemos que, geralmente, o povo, né, os profetas, eles traziam uma mensagem, era de arrependimento, era de conserto, é algo assim bem profundo, né, na parte espiritual. Deus, ele tinha assim aquele compromisso mesmo de formar uma nação espiritual, uma nação que fosse diferente de todos os povos. Então, quando nós estudamos um pouquinho sobre esse profetismo pagão, tipo no Egito, nos Sumérios, essa Mesopotâmia, e a gente vê a diferença deles com Canaã, nós vemos que era isso que Deus queria mostrar, né? Essa diferença. Mas nós sabemos que o povo de Israel era um povo muito desobediente. Então, Deus sempre estava chamando a atenção, e era difícil quando eles realmente se arrependiam e falavam, não, a gente vai obedecer, nós vamos realizar exatamente o que está sendo falado, aquilo era por um período, depois eles deixavam e a gente via eles já fazendo culto a deuses pagãos, né? Eles não se firmavam. Então, é por isso que Deus sempre está levantando, e muitas vezes a gente vê, como no caso de Jeremias, trazendo aquela mensagem: vocês vão ser levados para o cativeiro, por causa disso, por causa da desobediência, e sempre Deus trazendo à tona exatamente o que ele ia realizar. O povo não era pego de surpresa, Deus avisava antes, né? Então, os profetas maiores e o profetismo,
né, dentro de Israel, é um profetismo que vem, né, do alto, a palavra de Deus, e se confirmava tudo aquilo que Deus estava falando. As mensagens israelitas costumavam envolver todo o povo e não apenas o rei. Tem essa diferença também, né? Não é só para o rei, é para todos. E para o rei e para o povo. Que, ao contrário, os profetas da Mesopotâmia traziam a sua revelação para o rei. E os de Israel traziam para o povo ao arrependimento. Então, é uma convocação para uma conversão. Então, a gente vê essa diferença, é arrependimento, coisa que não há no profetismo pagão. Arrependimento, nós vemos hoje as outras religiões, ou mesmo, a gente não vê, né, falar em arrependimento. E isso a gente vê dentro do profetismo de Israel. Então, esse profetismo bíblico, ele vai permanecer por longos séculos, não sendo, portanto, aquele fenômeno temporário, só algum tempo, né? Ele não era passageiro, que poderia ser ignorado, que não se perpetuaria, porque naquele contexto do profetismo em Israel, a mensagem se eternizava. Era algo que ficava dentro, né? Independente deles desobedecerem ou mesmo obedecer, eles entendiam que muitas coisas do que acontecia com eles é porque eles desobedeceram. Eles tinham essa convicção quando eles ouviam a mensagem profética. Então, entrava na cultura, né? Entrava no comportamento, na forma como o povo se conduzia a partir da revelação, inclusive responsabilizando o povo quando eles desobedeciam à voz do profeta, naquilo que o povo estava sendo orientado. E Jeremias, né, no capítulo 29, no versículo 7, do 8 ao 9, Jeremias ele vai mencionar os falsos profetas que entravam em transe diante de Israel. Nós vemos isso, né? Jeremias ele está dentro de um contexto que muitas vezes ele estava ali profetizando, se levantava profetas falando totalmente contrário àquela mensagem que estava vindo de Deus e que ele estava trazendo para o povo, levantava aqueles falsos profetas que profetizava para o rei uma mensagem totalmente contrária. Deus trazendo uma mensagem de repreensão, falando que eles iriam ser cativos, trazendo aquela mensagem, e o que acontecia com aqueles profetas? Falaram, não, isso aí não, isso aí que ele está falando, não, não é isso não. O rei pode fazer isso, 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 dava uma outra direção para o rei. Então, esse tipo de profetismo pagão dentro de Israel confundia muito o povo. O povo ficava confuso, porque ouvia um profeta falando uma coisa e, de repente, tinha outros profetas falando outra coisa. Então, Deus, ele trazia a palavra, mas tinha os outros profetas trazendo algo totalmente diferente. Então, em nenhuma outra cultura do Oriente Médio, o profetismo exerceu tamanha influência como teve em Israel. Israel tem as palavras proféticas que até hoje, né, nós estamos estudando. Elas foram escritas, algumas ainda nem aconteceram, outras já se confirmaram. Então, só em Israel haviam profetas independentes, livres, que profetizavam tanto para o povo quanto para a classe de governantes. Então, tem um destaque muito grande na profecia de Israel quanto ao profetismo pagão. A gente vê muito isso nessa questão aqui do profeta Natã, ele vai confrontar o rei Davi, né? Ele traz um confronto.
O profeta Samuel, ele confronta o rei Saul. O profeta Elias confronta, né, o rei Acabe e o povo. O profeta Eliseu exerce uma grande influência em Israel, Judá e até mesmo na Síria. Então, nós vemos essas diferenças dentro desse profetismo, para a gente ter um entendimento que naquele tempo havia os profetas pagãos, o profetismo de Israel é totalmente diferente. Então, por isso que a gente entende o porquê que, quando nós estamos lendo ali, se levanta profetas contra. A gente vê muito isso, né, nos profetas, falando uma mensagem totalmente contrária. E às vezes a gente fala, nossa, por que que tinha esse tipo de profeta no meio? Mas é sempre, né, no meio do povo de Deus, nós sabemos que vai se levantar pessoas, ou mesmo uma profecia falsa. Os falsos profetas, eles estão no nosso meio até os dias de hoje. Quando nós estamos estudando aqui, olhando para esse estudo, falando dessa forma do profetismo pagão, a gente vê isso hoje. Nós, muitas vezes, dentro do nosso tempo de hoje, quando nós estamos dentro da igreja, se levanta muitos falsos profetas, tem se levantado e continuará se levantando. E muitas vezes confunde o povo de Deus. As pessoas, elas são enganadas, porque elas acreditam muitas vezes naquela profecia que, na verdade, não é uma realidade. Elas ficam esperando muitas vezes aquilo que um profeta falou para ela e não vai acontecer, porque é um profetismo que ele não vem da parte de Deus. E tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, talvez não tenha se aprofundado num estudo bíblico, ela vai ouvir, ela vai sentir aquela emoção, né? Porque tem muito essa questão a pessoa fica muito emocionada quando ela ouve uma palavra profética, ela vai acreditar. Por quê? Porque ela está dentro de uma igreja. Então ela vai achar que dentro da igreja não pode haver uma falsa profecia. Então é um engano muito grande, porque dentro de Israel, se a gente for olhar pelo contexto de Israel, que é um povo de Deus, que é um povo que Deus estava formando, uma nação formada por Deus, o que a gente vai falar? Bom, aqui não pode ter profetas que não sejam de Deus, porque o povo é de Deus, a nação é de Deus. Deus tira o povo ali do Egito, traz para dentro de Canaã, mas ali a gente vê que vem aquele profetismo pagão que toma conta. E Jezabel, uma mulher que é enviada pelo demônio, ela traz junto com ela muitos profetas que estão ali, né, profetizando totalmente contra a vontade de Deus. Então Deus levanta profetas, né, como Elias, cheio da unção e da graça, para poder falar, não, esses profetas aqui, eles não estão profetizando a verdade, tanto que Elias mata aqueles profetas, né? Porque muitas vezes nós falamos, mas por que que Deus agia dessa forma? Chegar a matar, né? Matava a profeta, a família, porque se ele deixasse aquilo, aqueles profetas eles iriam ficar, mas e a família? A família, né, os filhos, não estavam profetizando, mas eles iam crescer na mesma forma, talvez que o pai estava, né? Aquilo ia se alastrando. Então, geralmente a gente vê quando Deus ele vem executando juízo, vai todo mundo, para que aquilo não se perpetuasse na nação. Então, é por isso que nós temos que entender um pouquinho sobre esse profetismo, e quando ele fala desse profetismo estático, nós entendemos que é profecia do povo pagão, onde eles estão falando algo que nem eles estão entendendo, que é totalmente diferente dos profetas de Israel, os profetas de Deus. Então, essa é a diferença.
Essa aula realmente só sobre isso, porque na próxima aula nós vamos daí entrar na profecia clássica em Israel. E nós vamos falar sobre a origem dela, sobre a época que essas profecias clássicas elas aconteceram e os principais temas da profecia clássica. Então, nós vamos deixar isso aqui para outra aula, para a gente não, né, ter uma base bem sólida daquilo que nós estamos entendendo sobre a profecia, os profetas e o tempo, os profetas de Israel no antigo mundo pagão. Então, claro, gente, que se nós formos entrar num estudo bem aprofundado, vai ter muitas outras coisas, né? Porque aqui nós falamos sobre o Egito, os Sumérios, Mesopotâmia, depois, claro, Canaã e outros, mas né, que tem também aqui no caso culturas que manifestaram, né, o profetismo, como a Síria, a Arábia. Então, que a gente falou aí desse mesopotâmico que eles chamavam de Mari, né, que foram manifestado um caráter profético semelhante aos aspectos de Israel. Então, em todas as nações haviam profetas, mas como Israel, não, né? Porque são profecias que realmente aconteceram, estão registradas, nós estamos lendo hoje no nosso tempo, e muitas dessas profecias, principalmente as messiânicas, algumas se cumpriram em Jesus, algumas ainda vão se cumprir, né? Então, depois nós vamos estudar um pouquinho sobre essas profecias, porque daí a gente vai entrar um pouquinho dentro dos livros, né? Então a gente vai entender melhor. Mas a gente fica por aqui e a próxima aula a gente continua.